Você sabe o que é uma equação do tipo irracional? Não? Fique nesse vídeo e você vai aprender o que é e como calcular uma equação do tipo irracional. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ponha o dedo no like, porque você vai aprender do jeito mais simples e fácil. Então, sem mais demoras, vem para o vídeo. E seu bloco de anotações e faça seus apontamentos. Equação irracional é aquela em que a incógnita aparece dentro do radical. Então, nós teremos uma expressão deste tipo aqui. Nós teremos um radical e dentro deste radical nós poderemos encontrar o quê? Uma letra. Tudo bem? E sempre que você encontrar uma expressão em que dentro do radical tem uma letra e isto forma uma igualdade, nós chamamos a esta expressão de equação irracional. Tudo bem? Então nós temos aqui a raiz quadrada de x mais o 3, isso menos o 6, tendo que ser igual a 2. Para que a gente calcule uma equação irracional, a gente tem os seguintes passos. Primeiro, a gente deve isolar a expressão que tiver dentro do radical. Ou seja, a gente agrupa termos semelhantes. Concorda? Letra de um lado e os números de outros. Após isso, após colocarmos ambas as partes em diferentes lados da igualdade, a gente eleva os dois lados da equação. Então, a gente tem de elevar os dois lados da equação. Isso de acordo ao índice do radical. Estamos juntos? O terceiro passo, após elevarmos os dois lados da equação, a gente deve resolver a equação obtida. E, por fim, a gente deve verificar os resultados encontrados. Tudo bem? Vê um exemplo. Temos aqui o nosso primeiro exemplo, onde eu tenho a raiz quadrada de x mais 3 menos 6 igual a 2. Então, o primeiro passo, ele disse que a gente deve isolar a equação, certo? Então, você aprendeu que quando tiveres uma equação, deve colocar letras de um lado e número do outro. Então, este menos 6 aqui, que está fora da raiz, ele vai passar para o outro lado. Tudo bem? Então, vai ficar assim. Raiz quadrada de x mais 3, sendo igual a 2, mais o 6. Tudo bem? Após isso, você não tem nada que fazer aqui. Então, baixa este radical com os seus radicandos, mais o 3, sendo igual a quanto? A soma de 2 mais 6 dá 8. Então, eu tenho a raiz quadrada de x mais 3 sendo igual a 8. Após isso, você deve fazer o quê? Eu tenho um termo em cada lado. Então, sendo que eu tenho um termo em cada lado, eu devo elevar tanto o que estiver antes da igualdade, quanto aquilo que estiver após a igualdade. Então, reparo que aqui eu vou ter a raiz quadrada de x mais 3, isso ao quadrado. E aqui no canal, você aprendeu a propriedade dos radicais, que diz que quando o índice é igual ao expoente, você pode eliminar o expoente com o índice do radical. Então, se eu elimino o radical com o expoente, coloco números de um lado e as letras no outro lado. Então, aqui eu vou ter o x sendo igual a 64 menos o 3. Se você não viu a nossa aula sobre equação do primeiro grau,
o link vai estar aqui na descrição. Então vem. Ao efetuarmos esta subtração, teremos uma resposta de 61. Então, podemos afirmar que o x desta equação é 61. Como último passo, ele menciona que a gente deve verificar as soluções encontradas. Então, inicialmente, a gente repete a primeira equação, que é... Agora, onde eu tiver a variável x, eu vou substituir pelo valor encontrado. Então, terei o x, que é 61, mais o 3. Isso menos o 6, sendo igual a 2. 61 mais o 3, teremos a raiz quadrada de 64. Menos o 6, igual a 2. A raiz de 64 é 8. Então fica 8 menos 6, sendo igual a 2. E esta subtração aqui dá uma resposta igual a 2, que por sua vez é, sim, igual a 2. Então temos aqui a nossa solução encontrada e vimos que este valor 61 satisfaz a nossa equação. Deu para entender? Vem comigo. Neste exemplo B, nós temos a raiz cúbica de x menos o 9 sendo igual a 3. Então, o que a gente faz? Eu tenho um termo em cada lado, certo? Então, já começo por elevar os dois lados a quanto? Sempre que você tiver que elevar, você deve ter em conta o índice do radical. Aqui o índice é 3, então iremos elevar a 3 da primeira expressão e a segunda. Tudo bem? A gente eleva ao mesmo índice para que possamos cortar o radical, certo? Se você não viu a nossa aula sobre propriedades dos radicais, vai lá, porque o link vai estar na descrição. Então, índice igual ao expoente, eu posso eliminar o radical. Eliminando o radical, neste primeiro membro eu terei apenas o x menos o 9, sendo igual a quanto? 3 ao cubo é o 3 vezes 3 vezes 3. E o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá uma resposta igual a 27. Então, nós temos x menos 9 igual a 27. A equação do primeiro grau diz que letra de um lado e os números no outro lado. Está negativo, vai para lá, positivo. X igual a 27 mais o 9. Ao efetuarmos a soma de 27 mais o 9, a gente vai obter uma resposta igual a 36. Então temos que o x desta equação nada mais é do que 36. Tudo bem? Após acharmos o valor de x, a gente vai verificar a solução encontrada a fim de ver se este resultado aqui satisfaz a nossa equação. Então, repetindo a equação inicial, nós teremos a raiz cúbica de x menos o 9, sendo igual a 3. Onde eu tiver o x, vou colocar o 36. Ao efetuarmos a subtração de 36 por 9, dá uma resposta igual a 27. Tem de ser igual a 3. A raiz cúbica de 27 é exatamente o 3, que por sua vez é igual a 3. Deu para compreender? Sim? Já curta e se inscreva se ainda não é inscrito. Neste exemplo C, eu tenho a raiz quadrada de x mais 10 menos a raiz quadrada de 2x menos 5.
isso sendo igual a zero. Então eu tenho aqui uma equação irracional contendo dois radicais. Como proceder? Bem, você pode colocar uma das raízes no outro lado da igualdade. Tudo bem? Então, esta raiz negativa eu coloco já após a igualdade. Se ela está negativa, vai para lá positiva. Então, no primeiro membro eu terei apenas a raiz quadrada de x mais o 10 igual a raiz quadrada de 2x menos o 5. Tudo bem? Um termo apenas em cada lado da igualdade, eu elevo os dois lados da igualdade a quanto? Qual é o índice destes radicais? O índice é 2, então elevo também a 2. Então, a raiz quadrada de x mais 10 ao quadrado, eu corto o expoente com o índice. Resta aqui o x mais o 10, igual a este índice, elimino com este expoente. Então também resta o 2x menos o 5. Tenho aqui uma equação do primeiro grau, então vou agrupar os termos semelhantes. Então, neste lado de cá, eu vou permanecer o 2x. Aqui está positivo, vem para cá, negativo. Isso sendo igual a o 10 está positivo, então permanece. O 5 está negativo e vem para cá, positivo. Então, 5 mais 10 dá 15. Sendo igual a 2 menos 1 dá 1. Então, o x desta nossa equação nada mais é do que 15. Para que a gente tenha a certeza de que está correta a nossa equação, iremos fazer uma verificação. Então, ao fazermos a nossa verificação, a gente deve repetir inicialmente a equação. Então, teremos a raiz quadrada de x mais o 10 menos a raiz quadrada de 2x menos o 5 tem de ser 0. Tudo bem? Onde eu tiver o x, iremos substituir por quanto? Por 15. Então vem. Repetindo o radical, o x desta equação é 15 mais o 10 menos 2 vezes x, que por sua vez é 15, menos o 5, tem que ser igual a 0. 15 mais o 10 dá 25, menos 2 vezes o 15 dá 30. 30 menos o 5, temos também a raiz quadrada de 25. Tem que ser 0, certo? A raiz de 25 é 5. Você não sabe qual é a raiz de 25? Aqui no canal temos uma aula em que fala sobre as raízes exatas. Vai lá e garanta o teu aprendizado. Então, repetimos o sinal de subtração. A raiz de 25 é o próprio 5. Tem que ser 0. A subtração disto aqui, a gente sabe que é 0. Então, temos aqui o 0 sendo igual a 0. Então, este resultado 15 satisfaz a nossa solução. O que você está a achar das explicações? Fáceis? Então curta e compartilha este vídeo. Vem para mais um exemplo. Temos aqui mais um exemplo. E a cada exemplo que a gente traz, a gente sobe um pouquinho o nível de dificuldade. Então nós temos a raiz quadrada de 6 menos x mais x sendo igual a 0. O que é que eu faço, Kevin?
coloque um termo de cada lado da igualdade. X positivo vai para lá negativo. Após isso, você irá proceder da seguinte forma. Irá elevar ambos os lados ao quadrado, certo? Então vem. Ao elevarmos ao quadrado este primeiro membro, a gente simplesmente elimina o radical. Então ficaremos com o 6 menos x igual a quanto? X ao quadrado é o menos x vezes menos x. E isso dá x ao quadrado. E daí, Kevin, coloca tudo em um só lado, certo? Então teremos aqui o x ao quadrado menos o 6 mais o x. Isso sendo igual a zero. Tudo bem? Após isso, a gente repara que temos uma equação do segundo grau. Então, se a gente tem uma equação do segundo grau, a gente vai usar a fórmula do delta, certo? Então teremos o delta sendo igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Se você não sabe como calcular uma equação do segundo grau, aqui no canal tem uma aula que fala sobre isso. Vá lá, dê uma olhada e garanta o teu aprendizado. Vem para cá. Numa equação do segundo grau, o valor de b é sempre o que tiver a variável do primeiro grau. Então, teremos aqui o b ao quadrado é 1 ao quadrado menos o 4 vezes o a. O a é sempre o termo do segundo grau, que também é 1, vezes o c, que é 6. Então vem, 1 ao quadrado é 1. Menos vezes mais dá menos. E 4 vezes 1 é o próprio 4. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 6 dá 24. 24 mais 1, o delta desta equação é 25. Achou o delta? Iremos achar agora as raízes que satisfazem a esta equação. Então, vamos para cá, onde eu vou ter quem? O x1 e 2 sendo igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a, certo? Vem. Temos o nosso x1 e 2 sendo igual a 2 vezes o a. O a é 1. Quem é o nosso b? O nosso b é o x ao quadrado, que vale 1. Então, menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 25. Continuando por aqui, nós teremos assim, menos 1 mais ou menos raiz de 25 é 5 sobre 2. Até aqui a gente acha o x1 e o x2. Menos 1 mais 5 dá 4. 4 dividido por 2 é o próprio 2. Então, o nosso primeiro x desta equação vale 2. Iremos agora calcular com o sinal de negatividade. Menos 1 menos 5 dá menos 6. E menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então temos os nossos valores para x. Para ver se estas soluções satisfazem a nossa equação, a gente verifica. Então, vamos já substituir aqui por baixo. Tudo bem? Vem. Então teremos a raiz quadrada de 6 menos x, isto mais o x, tem de ser 0. Vem.
teremos a raiz quadrada de 6 menos quem? Iremos usar o primeiro valor de x, que é 2, menos o 2, mais o próprio 2, tem de ser 0. Então, 6 menos o 2 dá 4. Então, teremos a raiz quadrada de 4 mais o 2. A raiz quadrada de 4 é 2. E 2 mais 2 dá 4, igual a 0. Então, este nosso primeiro valor de x não satisfaz a nossa solução. Então, vamos ver o outro valor do x. E o outro valor é menos 3. Então, teremos aqui a raiz quadrada de 6 menos x, mais o próprio x tem de ser 0. Substituindo a variável, teremos o 6 menos o menos 3. Isso menos 3 tem de ser 0. Menos vezes menos dá mais. E 6 mais 3, temos a raiz quadrada de 9 menos o 3 tem de ser igual a 0. A raiz quadrada de 9 é 3. E 3 menos 3 dá 0, que por sua vez é igual a 0. Então, sim, o x valendo menos 3 satisfaz a nossa equação. E o x valendo 2 não satisfaz a nossa equação. Você conseguiu compreender? Temos aqui o nosso último exemplo, onde eu tenho a raiz quadrada de 2x sobre 3 menos a raiz quadrada de x, sendo igual à raiz quadrada de 3. Então, já vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Ao elevar ao quadrado, eu vou eliminar este radical de fora com este 2. Então, teremos aqui apenas o 2x sobre 3 menos a raiz quadrada de x, sendo igual a, eliminando este radical com o expoente, a gente resta aqui com o 3. Tudo bem? Então eu tenho 2x sobre 3 menos a raiz de x, sendo igual a 3. O que é que eu faço, Kevin? Eu posso multiplicar esse 3 aqui com esta raiz de x e com este 3 ali. Ao multiplicar este denominador por estes numeradores, eu elimino a fração. Então, aqui eu resto com o 2x menos 3 vezes a raiz quadrada de x igual a 9. Tudo bem? Vem comigo. Então, eu tenho 2x menos 3 vezes a raiz de x igual a 9. Então, esta expressão que está negativa vai no lado de lá positiva. E este 9 positivo vem para cá negativo. Tudo bem? Então, aqui teremos o 2x menos o 9 igual a 3 vezes a raiz de x. Então, temos esta expressão separadas em cada lado da igualdade. Eu tenho de eliminar esta raiz que está aqui. Para eliminar, eu reparo que o índice é 2. Então, elevo os dois lados da equação a 2 também. Tudo bem? Neste primeiro termo, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Você não sabe o que é o quadrado da diferença de dois termos? Aqui no canal há uma aula que fala sobre isso. Vai lá e dê uma olhada. Na nossa aula sobre o quadrado da diferença, nós dissemos que ele é igual ao quadrado do primeiro termo. E o nosso primeiro termo é o 2x. Então fica 2 vezes 2 dá 4x ao quadrado. Tudo bem? E diz o seguinte, menos 2 vezes o primeiro, que é o 2, vezes o segundo.
Então, 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes o 9 dá 36. Menos 36x. Isto mais o quadrado do segundo. O 9 ao quadrado dá 81. Isto vai ser igual a... Esta expressão ao quadrado, eu elevo tanto o 3 quanto o radical. 3 vezes 3 dá 9. Vezes quem? Ao eliminarmos esse expoente com o radical, a gente resta aqui somente o x. Então, eu vou trazer este x de cá para lá. Então, teremos aqui o 4x ao quadrado menos o 36 menos 36x, certo? Menos o 9x mais o 81. Então, eu vou somar apenas esta parte de cá. Tudo bem? Eu baixo o 4x ao quadrado menos esta soma aqui, ele vai ser igual a 45. E igualamos a zero. Temos aqui novamente uma equação do segundo grau. Então, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, onde a gente vai ter o delta sendo igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo bem? Continua. Então, teremos o nosso delta igual a b ao quadrado. O valor de b é o 45. Então, teremos aqui menos 45 ao quadrado menos o 4 vezes o a. O nosso a é o 4. Vezes o 4 vezes o c. E o nosso c é o 81. Então, a gente vai ter a expressão da seguinte forma. Menos 45 ao quadrado dá 2025. Menos quem? Continue. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes o 81 dá 1296. Então, o nosso delta vai ser igual a 2025 menos 1296 dá igual a 729. Então, temos ali o nosso valor de x. A gente vai substituir nas fórmulas das raízes. Já achamos o delta. Então, vamos aqui, onde a gente terá o x1 e 2 sendo igual a menos o b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, o nosso x1 e 2 vai ser igual a menos b. O nosso b é o 45. E o 45 já está negativo, então iremos colocá-lo dentro de parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de 729 sobre 2 vezes a. E o a é 4. Vamos juntos? Vem. Então, o nosso x1 e 2 vai ficar assim. 2 vezes 4 é 8. Menos vezes menos dá mais. Então, vem para cá apenas o 45. Mais ou menos quem? A raiz quadrada de 729 é igual a 27. Mais ou menos 27. 45 mais 27 dá uma resposta igual a 72. E 72 dividido por 8 dá uma resposta igual a 9. Então, o nosso x1 vale 9. O nosso x2 vamos fazê-lo com o sinal de menos. 45 menos 27 dá 18. Então, teremos 18
oitavos como sendo o nosso x2. Tudo bem? Então, até aqui, achamos o nosso primeiro x e o nosso segundo. Podemos verificar para que a gente veja quais dos resultados satisfazem a nossa equação. Então, a equação inicial é aquela, onde a gente tem a raiz quadrada de 2x sobre 3 menos a raiz quadrada de x tem de ser igual a raiz quadrada de 3. Iremos usar apenas o valor 9 inicialmente. Então teremos assim 2 vezes 9 sobre 3 menos a raiz quadrada de 9 igual a raiz quadrada de 3. Bem, ao simplificarmos aqui, a gente tem o 3 ali em cima. E 2 vezes 3, a raiz quadrada de 6 menos a raiz de 9 é 3. Isso tem que ser igual a raiz quadrada de 3. Ao subtrairmos 6 menos 3, teremos a raiz de 3, que é igual à raiz de 3. Então, o x1 satisfaz a nossa equação. Faça aí em casa. Quanto é que daria se você calculasse com o segundo valor de x? Coloque nos comentários. Conseguiu compreender o que é e como calcular a uma equação do tipo irracional? Sim? Deixa aí o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito. Aproveite e compartilhe este conteúdo com mais pessoas a fim de que tenham o conhecimento exato sobre a matéria. Dê uma olhada nos outros vídeos aqui no canal a fim de que você possa ampliar ainda mais o seu conhecimento. Martin Kevin do Ser Genial e espero por ti na próxima videoaula. Hasta la vista!